Um para cada um não tem. Tem bastante. Eu vou fazer o seguinte. Não vou jogar não, acho sacanagem. Nossa, na hora do cofre vai ser uma treta. Olha, tá vendo? Ravan é inteligente, velho. Tá. Vamos pensar. Tem uns adesivos aqui do evento. Então é isso. A gente vai voltar agora. Acho que a gente está com 5 minutinhos de atraso. Desculpe pelo atraso. Mas é isso. Vamos voltar aí com a palestra do Vinícius, certo? Clean Code. Eu acho que vai somar bastante para tudo que a gente já viu ontem e hoje. Vai ser uma palestra bem bacana. Tá tudo certinho aí, né, Vinícius? Então, é isso aí. Aí você vai fazer live code, alguma coisa assim? Não? Tá tudo certo. Então, galera, é isso aí. Uma salva de palmas para o Vinícius. Boa sorte. E aí, boa tarde, galera. Tudo certo com todo mundo? Eu sei que dá aquele sono, mas vamos se animar lá. Eu quero ouvir agora todo mundo gritar bem alto. PHP! PHP! Aê, show de bola. Eu não dei esse grito no TDC em São Paulo. E, enfim, agora eu tô calma limpa. Beleza? Show de bola. Eu queria saber aqui, quem que já ouviu falar de Clean Code? Levanta a mão. Show de bola. Quem aqui pratica Clean Code? Pelo menos a gente tenta, né? Não, show de bola. A intenção já vale alguma coisa. Bom, hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre Clean Code e por que ele é tão importante para a gente tornar os nossos códigos legíveis para os próximos desenvolvedores que vão trabalhar nele. Beleza? Então, só me apresentando rapidamente, eu sou desenvolvedor full stack, já estou aí uns 4 anos na área, mais ou menos. Eu sou formado em sistemas por internet, participo de alguns grupos, como o Grupo PR, o PHPPR, mas o que eu tenho ficado mais ativo é no Pato Livre. Eu trabalho numa empresa chamada SoftFox. Eu acredito que ninguém aqui deva conhecer, porque é uma empresa paranaense, beleza? A gente trabalha com aplicações mais voltadas para o setor agrário, como, por exemplo, fazer mapeamentos de fazendas e coisas nesse sentido. E, cara, eu vou dar um adesivo para quem acertar a cidade da onde a gente é. Eu vou dar uma pista. Tinha que esperar a piada, agora vocês têm que rir. Show de bola. E aí eu queria começar fazendo o seguinte questionamento, né? Mas, afinal de contas, o que é um código limpo? Para a gente olhar para um código e dizer, tá, isso aqui está limpo, isso aqui está bom, isso aqui está ruim, a gente tem que ter alguns critérios, ou pelo menos uma base de por onde começar. O Clean Code, ele nos dá algumas boas práticas que a gente pode seguir para ter um código limpo. Então eu peguei algumas definições do livro para a gente começar conversando sobre elas. Então, essa é uma definição do Brad Boot, e ele diz o seguinte, resumindo, que o código, para ele ser limpo, na visão dele, ele tem que ser simples e direto, e que ele deve ser lido como uma boa prosa. Aí, guarde bem na cabeça essa parte da boa prosa, que a gente vai ter alguns exemplos bem legais mais para frente. Uma outra definição aqui do Ward Cunningham, ele é um co-inventor do XP. Ele diz o seguinte, que ele sabe que ele está trabalhando com código limpo quando cada rotina ela faz o que é esperado dela. E também quando parece que a linguagem ela foi feita para resolver aquele problema. Então isso daí traz algumas coisas para a nossa mente. A primeira delas, eu me propus a fazer alguma coisa. Por exemplo, criei uma função que deve fazer a coisa X. Ela deve fazer isso e apenas isso. Beleza? A gente vai ver alguns exemplos. E também usar a linguagem correta para o problema correto. Certo? O Clean Code ele é um livro escrito pelo Uncle Bob. O Uncle Bob é um guru da nossa área. Ele participou do Manifesto Ágil, enfim. E ele pegou várias práticas que ele trabalhou em diversos projetos e colocou no Clean Code. E aí vem aquela pergunta, né? A gente nas empresas, no colégio, na universidade, você vai lá, faz uma estrutura de dados, show de bola, passou na matéria. Azar se o código está ruim, não importa. Na empresa você tem que entregar valor, você tem que fazer as coisas. Então fica aquela pergunta, por que eu tenho que me importar com a qualidade do meu código, né? Afinal de contas, feito não é melhor que perfeito? Então eu vou fazer vocês pensarem um pouquinho nisso.
Eu adoro essa imagem. Imagina o seguinte, se eu chegasse para qualquer um de vocês e dissesse assim, viu, você, mexe ali, altera isso aí para a gente. Provavelmente você não ia se sentir seguro fazendo isso. Eu aposto que quem escreveu isso aqui não fez TDD, né? É um palpite só. Mas, enfim, imagina você ter uma aplicação cheia desse tipo de código. Não é legal, nem um pouco. E esse tipo de gambiarra que a gente costuma ver, eu tenho certeza que a gente conhece coisa muito pior do que isso. Mas esse tipo de gambiarra tem uma metáfora que explica isso, que foi o Ward Cunningham que cunhou, que é a metáfora da dívida técnica, beleza? A dívida técnica ela fala basicamente do seguinte, ele compara a dívida que a gente faz no nosso cartão de crédito com as gambiarras que a gente faz nos softwares. Então, imagine o seguinte, vocês vieram para cá, pegaram, sei lá, um Uber, gastaram 30, 40 reais, tranquilo. Fizeram a inscrição na Conf, pagaram mais uns 120. Beleza. Aí vocês decidiram ir lá para o bar e pegar cerveja para os palestrantes. Show de bola. Aí fechou lá a conta que deu, sei lá, 2.000 reais no cartão. Estou chutando. Isso daí já vai quebrar vocês. Isso acontece também com as nossas aplicações, só que de uma forma diferente. Imagina que você fez isso aqui na segunda, aí você fez isso aqui na terça, na quarta, aí você fez no próximo mês e no próximo. Vai chegar uma época em que o teu software vai ficar tão inviável que vocês vão ter que chegar lá para o chefe e dizer, então, viu, tem como a gente recomeçar esse negócio? E isso é muito comum. E, infelizmente, se tivesse sido tomada as devidas precauções no começo, ele não chegaria nesse ponto. Essa que é a ideia da dívida técnica. Isso também é uma questão de profissionalismo, porque vocês acham que é profissional entregar um trabalho desse jeito? Eu acho que não. Imaginem que vocês contratam, sei lá, um eletricista para fazer um trabalho na casa de vocês. Ele vai lá, pega, faz toda a fiação elétrica da tua casa e, beleza, passou uns 6 meses, vocês chamaram um outro eletricista. Esse cara veio, ele ia pôr uma tomada. Só que aí ele olha a fiação e diz, olha, sabe aquela tomada que eu te falei, que ia custar 50 pila? Ah, sei. Então, ela vai custar 500 porque eu vou ter que refazer essa porra inteira. Então, isso também acontece no mundo do software, só que não fica tão nítido assim para o cliente. E é também uma questão de evitar desperdício, porque quando você faz um código ruim demais, o que acontece? Vai tomar tempo da tua deadline lá na frente, vai tomar dinheiro do teu cliente, vai tomar dinheiro da tua empresa, porque dependendo de como é feito o contrato, às vezes estoura o prazo e a empresa que está pagando e o cliente já terminou de pagar. E, enfim, você perde uma série de benefícios que você poderia ter por causa de um software que não foi bem feito, beleza? O Clean Code ele nos traz assim diversas boas práticas, porém, por questão do tempo aqui, a gente vai falar só sobre 4. Mas já é o suficiente aí para instigar a galera a ler o livro. Nomes significativos. A gente nomeia tudo, mas tudo mesmo, quando está programando. Você dá nome para variável, você cria um arquivo, você dá um nome para ele, você dá um nome para as classes, você dá um nome para absolutamente tudo. E para esse nome ser bom, você precisa de alguns critérios. Por exemplo, se uma variável está ali, ela tem uma razão para estar ali e ela está servindo para alguma coisa. E por isso, o nome tem que deixar isso bem claro para o próximo que for ler. Então, os nomes eles devem ser fáceis de pronunciar. Sei lá, eu não vou criar uma variável lá com um sobrenome russo ou alguma coisa do tipo. Tem que ser um nome fácil de pronunciar, que se eu precisar gritar para alguém lá no fundo da sala, eu vou conseguir. Beleza? Eles devem expressar a intenção. Como eu falei, se aquilo tem um motivo para existir, você tem que deixar bem claro qual é o motivo. Não usar siglas e abreviações, exceto se todos conhecerem. Você não vai colocar uma sigla lá que você inventou. Você tem que colocar ou alguma coisa que todo mundo conhece, que tem a ver com programação, ou alguma coisa que tem a ver com o modelo de negócio, com as regras do negócio da aplicação. E as classes, de preferência, o nome delas deve usar substantivos, quem, no caso, e as ações devem usar verbos, que vão descrever o comportamento dela. Aqui está um exemplo de um código bem simples. Olhando para isso, vocês sabem dizer exatamente o que tem em cada variável?
o que ela deve armazenar? Não, né? Então, por que isso acontece? Primeiro, os nomes estão abreviados e eles são difíceis de pronunciar. E se eu só pegar e mudar isso aí? Assim, rapidão, o que acontece? E agora? Deu uma diferencinha, né? Então, vocês notaram que só de mudar o nome já ficou outra coisa. Um outro exemplo aqui, eu tenho essa função, né? Lógico, como é uma palestra, é um negócio bem simples. Mas só olhando ali para a assinatura dela, vai estar ali calc. Tá, calc é um nome meio vago. Ele não expressa qual que é a intenção. Tá, e x e y, o que é isso? Beleza, e se eu só mudar o nome desses caras? Muito mais claro agora, né? Vocês estão vendo como que só o nome dá uma puta diferença? Um outro exemplo. Quem aqui chutaria acertar o que essa classe faz? Então, provavelmente, o que acontece? Está lá, programmer FL, o método pay. O que é isso? Beleza? E agora? Agora eu tenho uma classe que ela vai calcular o valor pelo um trabalho de um programador freelancer. Quer dizer, outra coisa, só com o trabalho de mudar o nome dela. Então, nomear não é uma tarefa fácil, realmente não é. Quando a gente está programando, aqui é simples de fazer, mas quando a gente está programando no dia a dia, tem vezes que você chega num nível em que a coisa fica tão específica, mas tão específica, que fica muito difícil encontrar um nome. Mas é uma coisa que a gente tem que praticar sempre, pensando na próxima pessoa que vai vir mexer no software. Devemos escolher bem os nomes para facilitar o entendimento do código. Então, como eu estava falando antes, você tem que pensar no código quase como se ele fosse um texto, onde você vai contar uma história ali, beleza? Dessa forma, o próximo dev que for mexer, ele vai conseguir ler e continuar o que você estava fazendo. E lembre-se, né, a gente escreve código para os outros desenvolvedores mexerem depois. Agora, o próximo tópico vai ser funções bem escritas, beleza? O que faz uma função ser bem escrita? Primeiro, ela tem que ser pequena. É muito mais fácil eu encontrar um problema numa função que tem 4, 5 linhas do que numa função que tem, sei lá, 100 linhas. Devem fazer apenas uma coisa, o mesmo princípio do de cima. Se eu quiser fazer muitas coisas numa função, depois para debugar, para, sei lá, testar, fazer qualquer coisa ali, vai ser muito difícil eu prever o que vai sair, ou se ela vai ter algum efeito colateral no mundo exterior. Poucos níveis de indentação. Isso daí tem a ver com o quê? Beleza, eu tenho uma função, coloquei um if lá dentro, né? Um if, não dá nada. Aí a minha função vai ter 2 fluxos, um que ela passa pelo if e outro que ela não passa, tranquilo. Aí eu vou lá, resolvo colocar um else if, depois um if dentro do else if, e por aí vai. Chega num ponto que eu não consigo mais prever qual que vai ser o resultado daquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E essa questão dos efeitos colaterais, a gente vai ver um exemplo depois. Eu estou dando um spoiler aqui, que é uma fórmula de Bhaskara, mas se vocês olhassem esse código, saberiam dizer se é uma fórmula de Bhaskara, se eu não tivesse dito? Está meio complicado, né? Tem bastante if ali, está muito grande. Então, essa função, primeiro, ela está muito grande, ela não deveria fazer tudo aquilo. Segundo, ela possui muitos níveis de indentação. Olha só, if, else, daí tem um if lá dentro, depois um else if. E como ela possui muitos fluxos, isso aumenta a complexidade matemática. Esse conceito é um conceito que diz basicamente o seguinte, que eu vou fazer esse cálculo, eu vou fazer a complexidade ciclomática para saber quantos fluxos de execução o meu código possui. E aí cai no problema que eu falei antes do ifs, beleza? Se vocês quiserem aprender mais sobre isso, pesquisem pelo número de Macbeth. Tem um paper explicando como que ele faz essa conta certinho. Agora eu resolvi refatorar aquele cara. O que vocês me dizem? Ficou melhor? Então, o que acontece? Antes eu tinha uma função, ela era gigante, fazia um monte de coisa, agora eu tenho funções pequenas. E o que é mais interessante nessa abordagem? Primeiro, como as funções são pequenas, se eu tiver um bug ou alguma coisa,
eu não vou ter um bug no meio disso aqui. Eu vou ter um bug em alguma função pequenininha. Então, isso vai facilitar muito na hora de encontrar um erro, enfim, na hora de testar também. Isso facilita muito. Aqui, basicamente, o que eu tinha falado antes. Agora, olhando para esse código aqui, qual que vocês diriam que fica mais claro? A opção, essa primeira ou essa segunda? Tem um spoiler ali do lado. É a segunda, né? Por que a segunda é melhor que a primeira? Porque, olha só, aqui na segunda, ele está formando meio que uma narrativa com o nosso código. Então, ao invés de eu ter uma expressão ali, ele está dizendo, calcule a raiz simples. É isso que é muito interessante. É porque, como você, ao invés de você ter uma expressão, você está dizendo o que ele faz. Obrigado. Então, como ele tem essa expressão, você está lendo ele como se fosse um texto, ao invés de você simplesmente olhar aquilo e tentar adivinhar. Tranquilo? É o que eu falei no começo lá, de ler o código como se fosse uma boa prosa. Agora eu queria que vocês olhassem para esse código e pensassem assim, o que tem de errado com esse cara? Então, o que ele está fazendo? Eu tenho uma função que eu digo para ela assim, confira a senha, só cheque a senha. E aí aqui dentro ele está criando uma sessão. Por que isso não é interessante? A gente chama isso de efeito colateral. Isso daqui é ruim, porque imagina que você chama uma função lá, e a única coisa que se espera dela é que ela veja se a senha é válida lá, se o cara digitou certo. E aí, de repente, ele cria uma nova sessão. Quer dizer, isso daqui é efeito colateral. Em programação funcional, a gente tem um conceito de funções puras, que elas devem ser como uma caixa preta, que você passa alguma coisa e ela te responde sem alterar o mundo exterior. Programando assim, nos frameworks e tudo mais, a gente sabe que isso não é tão simples assim. Porém, a gente tem que tentar seguir a fidelidade com o nome na medida do possível, beleza? Comentários. Quem aqui tem o hábito de comentar código? Eu já fiz isso. Então, como a gente estava falando antes, como o nosso código ele tem que tentar formar uma narrativa, a gente tem que evitar usar comentários. De preferência, nunca explicar o código com comentários, beleza? Então, ele não deve explicar o código, o nosso código ele deve ser autoexplicativo. E lembre-se que atualizar o código e o comentário dá retrabalho. Então, sei lá, você escreveu uma porrada de comentário para explicar um código. Aí você vai lá, altera o código e não altera o comentário. Vai ter o companheiro lá, faz isso aqui, beleza. Ele já vai se desorientar por ali, e sem falar também que vai ficar aquele texto feio lá no meio do código, que não é legal. Eles podem ser usados para documentar APIs públicas. Isso daqui já é bacana, porque você gera a documentação em HTML da API com base no código que você colocou comentado. Nesse caso, ele tem uma funcionalidade específica. E também são úteis em arquivos de configuração. Muitas vezes você abre o arquivo de configuração, lê o comentário, show de bola, já sabe o que você tem que fazer. Então, aqui está um exemplo. O nosso código ele não deve ser explicado por comentários. Beleza? Então, como é que eu posso refatorar isso? Eu posso extrair uma função e colocar o nome dela ali, ou também eu posso atribuir o resultado disso daqui a uma variável. Beleza? O comentário, como eu falei, ele também pode ser mentiroso, e isso é um problema. Por exemplo, aqui ele está dizendo que ele vai retornar um date. Tranquilo. Porém, quando eu dou um echo, eu vejo que, na verdade, ele retorna um timestamp. E isso é um problema, porque você vai confiante ali, achando que o comentário está certo, e depois acaba quebrando a cabeça porque o comentário está mentindo para você. Esse é um exemplo, embora esse código não esteja tão bonito, ele é um exemplo bom, porque o código ali ele está para gerar uma documentação de API. Então, ele tem uma utilidade. Depois você vai rodar um comando no terminal, ele vai gerar os arquivos HTML, tua API vai estar lá com a documentação disponível para outro desenvolvedor vir integrar a aplicação dele com o que você desenvolveu. Esse é um exemplo bom também, onde eu tenho... esse é um arquivo do Laravel. Eu não sei se alguém aqui conhece, é um framework em PHP, show de bola.
E, enfim, aqui os comentários eles estão tendo uma utilidade, porque eles estão explicando qual que é a ideia dessas variáveis aqui e o que acontece se você alterar elas. Então, beleza. Aqui é um outro exemplo muito ruim, porque a gente costuma, às vezes, comentar o código e deixar ali. E esse código acaba poluindo toda a nossa aplicação. Isso também não é legal. Então, lembre-se, ao invés de deixar código assim, prefiram usar o Git. Por quê? Eu volto lá uma versão, dou uma olhada, então era isso que ele fazia, ele trabalhava desse jeito. Beleza, tranquilo. Eu não preciso deixar o código comentado. Um comentário ele é útil se for colocado no lugar certo, como a gente viu alguns exemplos. E eles não devem explicar o nosso código, isso não é legal. Como eu falei antes, o código tem que ser autoexplicativo. Agora vamos falar um pouquinho de classes. Na universidade, às vezes, infelizmente, o professor vai lá, ensina você que você faz a classe médico, coloca os atributos, coloca os métodos, aí enche de getSet, fica aquela coisa linda, e daí ele diz, não, agora você está formado o cara da orientação a objetos, e daí você sai no mundo real e vê que não é bem por aí. Então, o que o Clean Code fala sobre classes? Primeira coisa, elas devem ser pequenas, elas devem ser coesas. O que é uma classe coesa? A gente vai falar isso mais para frente. Os tópicos abordados em parte de funções também podem ser usados na parte dos métodos, né? Com a diferença que, no método, quando eu chamo o método, preferencialmente ele vai alterar alguma coisa, algum atributo da minha classe, e vai mudar o estado do meu objeto. E respeitar o encapsulamento. A gente vai ver um exemplo de como que isso é bem fácil de desrespeitar. Então, relembrando aquilo que o Brad Bolt disse sobre ler como uma boa prosa, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui, mais ou menos, do que ele quer dizer com isso. Olhando para esse código aqui, a gente pode ver lá. São 30 horas trabalhadas, 50 por hora. E daí eu faço lá, novo pagamento de programador freelancer, passo as horas trabalhadas, o valor por hora, e daí eu passo uma mensagem para ele dizendo assim, programador freelancer, calcule o valor total do trabalho. O que é interessante? Vocês notaram que a gente consegue ler esse código aqui, quase como se ele fosse um texto? Então, é mais ou menos essa a ideia. Quando a gente está escrevendo o código, a gente tem que pensar em como que ele vai ser usado depois, para tentar formar uma narrativa com esse cara. Um outro exemplo, eu tenho aqui build.json, getUsersData e um build. O que é interessante nisso? Notem que eu tenho um método público, mas eu quero dar significado ao que tem dentro desse método. Então, o que eu faço? Ao invés de eu deixar o código ali, eu pego e extraio em métodos privados pequenos. E eu também deixo esses caras em sequência. Beleza? Sempre na sequência daqui. Então, primeiro eu tenho esse, ele já vem logo aqui. Eu tenho o build aqui, ele já vem logo aqui embaixo. Tranquilo? Tentar formar uma narrativa com esse cara. Agora, coesão e acoplamento. Essas duas propriedades da orientação a objetos, elas são bem interessantes. Por quê? Toda vez que eu ganhar de um lado, eu vou perder do outro. Então, olhando para essa classe aqui, tirei aqui os métodos dela, eu acho que só com os atributos a gente já vai conseguir identificar o problema. Quando eu olho para essa classe, a primeira coisa que eu penso é que é uma God Class. O que é uma God Class? Alguém aqui já leu o livro Refactoring, do Martin Fowler? Show de bola. Então, o que ele diz sobre uma classe Deus? Ela é uma classe que ela tem muita coisa, ela faz tudo. E se a gente olhar para os atributos aqui, a gente vai notar que ela faz coisas demais. Ela conhece coisas demais. E por isso ela não está coesa. O que é uma classe coesa? Uma classe coesa, ela é uma classe que ela tem um motivo para existir e ela atende exatamente aquele motivo. Então, logo, quando eu faço a minha classe fazer coisas demais, ela vai perder o motivo dela, ela não vai ter um motivo claro para existir. Então, a gente diz que a coesão dela vai estar baixa. O que eu posso fazer? Eu divido essa classe em outras 4 classes. Então, vai ter uma que vai ser responsável pelo endereço, outra pelo contato, outra pelos dados bancários e a outra pela pessoa em si. E agora nós temos 4 classes coesas. E o que é interessante? Quando eu for usar esse cara, eu faço o seguinte, eu posso instanciar as outras
e passar como parâmetros para ela. Beleza? Isso favorece a composição. Mas, tá, ali no começo eu tinha falado sobre coesão e acoplamento. Eu já expliquei o que é coesão. Voltando aqui agora para a parte do acoplamento. A gente pode notar que essa classe, ela precisa dessas classes para ela existir e fazer as coisas. Então, isso que é o acoplamento, é o quanto a tua classe depende de outras. Nesse caso aqui, o acoplamento ele ainda foi bem tratado, porque eu estou passando esses caras como parâmetros para outra classe no construtor. Seria diferente, por exemplo, se eu tivesse instanciado esses aqui dentro da outra classe. Encapsulamento. Como eu falei antes, é muito fácil a gente quebrar o encapsulamento. Agora a gente vai ver um exemplo de como isso é simples da gente quebrar. Então, eu vou mostrar um exemplo onde eu vou ter basicamente 3 classes, uma chamada produto, a outra item e a outra carrinho. É um exemplo bem simples que fala sobre um carrinho numa loja de compras online. Tenho a classe produto, né, bem simples, eu vou ter o valor dela, o nome e um getValue ali. Eu vou ter uma classe item, que ele vai representar o produto como um item dentro do carrinho. Então, eu vou ter ali o produto em si e também a quantidade desse produto que vai ter no carrinho. As classes. Eu vou ter ali no cart o dono e os itens. E eu vou ter um método aqui bem curioso, que vai ser getTotalValue of itens. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham que está errado aqui? Então, olha só. Esse cara aqui, o item, eu estou chamando o getProduct dele, e do getProduct eu estou chamando o getValue. Qual que é o problema disso? O problema é que a classe cart, ela não conhece o produto. Quem conhece é a classe item. E eu não posso simplesmente pegar os dados da classe produto chamando dessa forma, porque eu estou quebrando encapsulamento. Encapsulamento é você esconder as coisas e apenas a classe que conhece a outra conseguir pegar esses dados. Para mim refatorar isso, eu posso usar uma técnica conhecida como a lei de Demeter, que ela diz basicamente o seguinte para a gente, que uma classe ela só deve conversar com quem ela conhece. Então, dessa forma, eu evito fazer esse tipo de código. Sem falar que esse tipo de código fica muito simples de quebrar, porque se eu mudar alguma coisa na classe item aqui, nesse relacionamento, ele já vai dar problema. Como é que eu faço isso? Primeiro eu pego a classe do item, eu implemento um método chamado TotalValue. E eu digo o seguinte, olha, você pega o produto, o valor total dele, e multiplica pela quantidade. Simples. Depois disso, eu venho aqui e altero o meu código para ele chamar apenas o TotalValue. Então, a minha classe cart vai passar uma mensagem para cada item pedindo o valor dele. Um detalhe, dá para a gente ainda refatorar esse código com programação funcional. Então, com o uso correto da orientação a objetos, a gente evita o que é chamado de bad smell codes, que no livro Refactoring, do Martin Fowler, ele define o seguinte, que a gente tem vários maus cheiros de código, que são, digamos assim, gambiarras e erros de programação comuns, beleza? Que são esses caras. Eu dei o exemplo da God Class, e aqui a gente tem um outro exemplo do que a gente chama de classes invejosas, porque ela acaba manipulando as outras. E a gente sempre deve conciliar a coesão com o acoplamento, e o nosso foco ele deve estar sempre na troca de mensagens entre os objetos. Por quê? Quando enfim, quando o inventor lá da orientação a objetos, o Alan Key, agora eu lembrei o nome dele, ele inventou a orientação a objetos, ele não gostou muito do nome orientação a objetos, porque o foco dele sempre foi nisso aqui, troca de mensagens entre os objetos. Então, por isso, a gente tem que sempre pensar na comunicação entre esses caras. Beleza? Então, a conclusão. A gente escreve código para os outros desenvolvedores, não para a gente. Então, por isso que caprichar no nosso código é uma coisa assim tão importante e tão vital. Dá muito mais prejuízo do que a gente pensa.
E dessa forma a gente evita que um projeto que começou bonitinho hoje, que está indo bem, daqui 1 ano, 2, ele acabe virando um projeto legado, impossível de dar manutenção, que só vai dar prejuízo. E eu queria terminar a palestra com essa frase aqui do Martin Fowler, que ele diz o seguinte para a gente, que qualquer tolo consegue escrever um código que um computador entende. Mas apenas bons programadores conseguem escrever um código que humanos entendem. Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham curtido a palestra. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Querer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma. Pode ir na frente. Boa tarde. Boa tarde. Queria saber a sua opinião sobre escrever o código em português. Eu, olhando para o domain, olhando para o DDD dele assim, ele fala para escrever com base no que o cliente fala, no linguajar do cliente. E estamos no Brasil, logo o linguajar dele vai ser em português. Certo. Qual a sua opinião, mais ou menos, sobre isso? Então, se a gente for analisar, quando você pega, por exemplo... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, olha só. A gente tem aqui class, que já é padrão da linguagem, private, public, function, construct. Então, as linguagens, elas já seguem o padrão de inglês. Então, na minha opinião, quando a gente começa a colocar português, você já começa a embaralhar as coisas. E outras também que, por exemplo, a gente não tem acento aqui, então ficam uns nomes meio zoados, como, por exemplo, sei lá, vou fazer uma classe e vou chamar de construcal, sabe? Então, por essa razão, eu acredito que programar em inglês seja muito melhor. E, por exemplo, vamos supor, tirando um pouco do contexto do Brasil, mas que você quer fazer um projeto, subir para o GitHub. Se você fizer ele em inglês, qualquer um vai entender. Espero ter respondido a pergunta. Só acrescentando, eu acho que é o que ele falou do GitHub e também eu acho que quem trabalha em times globais, eu acho que é essencial seguir uma linha de raciocínio que o time inteiro consiga seguir, né? Mesmo que o seu produto hoje seja ele aqui no Brasil, mas será que um dia ele não vai alguém de fora, alguma consultoria fora? Então, eu acho que vale a pena essa reflexão. Alguém tem alguma outra pergunta? Deixa eu só levar um. Parabéns pela palestra. Eu vi que você fez alguns comentários interessantes sobre programação funcional, funções puras e tudo mais. A gente sabe que a gente está na orientação a objeto, não dá para seguir tudo, mas você acha que o entendimento da programação funcional ajuda no assunto que você abordou aí, de Clean Code? Excelente pergunta. Eu acredito que ajuda, sim, com certeza. Toda vez que a gente... Por exemplo, quando você começa a graduação, né? Você começar geralmente aprendendo o que é um if, o que é um else. Isso dá uma visão de como programar, de como se expressar com o código. Aí você aprende orientação a objetos. Aquilo lá já abre tua mente de uma outra forma. Você aprende a se expressar de outra forma. Aí quando você aprende programação funcional, você também vai aprender a se expressar de outra forma. Mas isso, de certa maneira, acaba se entrelaçando e você consegue escrever um código melhor. Então, eu acredito que sim, isso enriquece muito o nosso trabalho em si e a forma que a gente vê programação. Obrigado. Ali na classe de pessoas, a gente viu que você separou em outras 4. Qual que é a hora de fazer essa separação algumas vezes? Porque tem certos momentos que parece que aquilo realmente pertence àquela classe. Então, queria saber se tem algum critério que você usa, além de... talvez não seja a responsabilidade dessa classe, ou se tem mais alguma coisa que você usa assim para segregar. Então, isso depende bastante. Por exemplo, às vezes você vai estar lá programando, você ainda não tem muita noção do que você quer, do que você tem que fazer. Então você começa programando ali do jeito que dá. Só que conforme o teu código vai evoluindo, você vai notar que algumas coisas ali não vão estar muito legais e que você consegue dar. Então, eu te digo que o próprio código ele vai te dar esse feedback. Então, no momento que você está programando, você vai conseguir olhar, por exemplo, essa classe está muito grande. Aí você olha, ela tem esses métodos aqui,
mas, de repente, esse método, esses 3 eles fazem uma coisa, esses 2 outra coisa, e ali você já começa a ter aquele instinto de saber, não, esses 2 eles devem ser outra classe, e esses 3 eles devem ser outra classe. Beleza? Uma dúvida com relação às variáveis. Digamos que agora no PHP 7 a gente sabe que o type hint está muito mais forte, né? No momento que você está escrevendo a variável, você colocar, digamos que aquela variável vai ser um array, você começar com a letra A, aquela variável vai ser um inteiro, você começar com a letra I. Faz algum sentido para você? O que você acha sobre isso? Olha, eu acho que... Não sei, eu acho que não faz assim muito sentido usar esse tipo de nomenclatura. Na graduação, eu vou confessar uma coisa meio vergonhosa, mas a gente teve Delphi numa matéria. E... Enfim. E aí o que acontecia é que às vezes a gente tinha que escrever um elemento lá, numa variável, aí a gente acabava colocando na frente. Sei lá, se ele é um bom, a gente colocava um B na frente, enfim. Mas eu acredito que isso não faça muito sentido. Tranquilo? Bom, então é isso. Uma salva de palmas sobre isso. Tá, beleza. Então a gente vai seguir com o nosso cronograma. Cadê o mestre dos mestres? Aqui, ó. Sentado aqui, pô.